Primeiramente, bem-vindos à Nova Zelândia! Fizemos o nosso primeiro contato com o país e nesse episódio eu vou mostrar para vocês várias cidades e lugares interessantes, porém, vamos começar com uma das belezas naturais da Nova Zelândia, um parque chamado Fiordland, um verdadeiro patrimônio nacional e da humanidade. O Parque Nacional de Fiordland tem cerca de 2.500 metros quadrados. Algumas dessas montanhas passam de 2.700 metros. O primeiro povo a explorar por aqui foram os Maoris, a população original da Nova Zelândia, até que cerca de 250 anos atrás, navegadores modernos começaram a chegar por aqui. Vale mencionar que a gente está fazendo essa viagem no verão, no começo do ano, porém faz muito frio. A sensação térmica está mais ou menos 5, 6, 7 graus. Então tem que vir bem protegida. No inverno isso aqui fica com muito mais neve do que esse pouquinho que a gente está vendo agora. Mas eu não sei se vale a pena não visitar no inverno, deve ser temperaturas abaixo de zero, muito mais frio que isso. Aqui tem centenas de plantas nativas, tem animais que só vivem nessa região, então é uma área extremamente protegida e intocável durante milênios. Como vocês viram, tem vários barcos passando por aqui, então dá para você visitar, se você se hospedar nas cidades da região, na Ilha Sul. Porém, eu como tripulante, estou visitando, estou trabalhando e aproveitando o meu horário livre para ver essas belezas. Muito sortudo, não? Sem pagar um tostão, visitando essas belezas ao redor do mundo como tripulante, mas trabalhando ao mesmo tempo. One land mammal in New Zealand originally, and that was a polar bear. Aqui aproveitando a vista. Maravilhoso. Da última vez estava mais ensolarado, mas estava seria bom se tivesse um solzinho. Tá bonito. Adiciona um mistério. Está muito nublado, que faz talvez mais frio. A sensação térmica está fria demais, mas ainda assim é lindo. Impressionante, o vento muito forte e está tendo narração de um especialista local explicando o que a gente está vendo, o que a gente está aprendendo. Mas é impressionante, o navio está assim, ó, de lado. Primeiramente, bem-vindos à cidade de Dunedin, como a gente falaria em português, Dunedin. A pronúncia correta é Dunedin. Estou falando com vocês da Ilha Sul da Nova Zelândia, a segunda maior cidade dessa ilha, e que tem uma história muito interessante. Eu tenho até uma conexão emocional com essa cidade, vou compartilhar com vocês. É uma cidade muito simpática, bonita, uma das mais importantes do país, e que tem uma história muito curiosa também de altos e baixos. Então vamos agora conhecer a nossa primeira cidade nessa volta, nessa expedição à nossa Nova Zelândia. Essa é a nossa primeira cidade, Dunedin. Vamos voltar um pouco no tempo, voltando cerca de 750 anos atrás. Quem viviam por aqui eram os Maoris também, igual ontem no Parque Nacional. Por volta do ano 1770 para ser mais exato, chegou o primeiro europeu que pisou por aqui, o capitão James Cook, o capitão Cook britânico, cartógrafo e explorador, ele que descobriu, do ponto de vista europeu, várias ilhas aqui da região. Tem até um país chamado Ilhas Cook, em homenagem a ele. E ele também explorou a Nova Zelândia e chegou por aqui. Porém, apenas nos anos 1800 que europeus começaram a assentar na cidade, nessa região aqui. E o principal
grupo de europeus que chegou por aqui foram justamente os escoceses. Por isso que nós vamos ver muitas semelhanças com a Escócia por aqui, começando por essa estátua de Robert Burns, o poeta nacional escocês que nasceu em 1759 em Edimburgo, capital da Escócia. Nós estamos numa área chamada Octagon, que é uma espécie de praça, bem no centro, com 8 lados, daí o nome, né? Quem lembra da aula de geometria da escola? Ela é cortada no meio, passa uma rua, mas tem parada de ônibus, tem jardins, e aqui é uma espécie de ponto central onde as pessoas se encontram, onde tem festas, celebrações, protestos. O que é bacana de explorar Dunedin a pé é que é tudo muito próximo. Em poucas quadras você conhece alguns museus, galerias de arte, igrejas, e um desses edifícios, 3 quadras aqui apenas que eu vou mostrar para vocês, é um dos principais exemplos da arquitetura escocesa aqui na Nova Zelândia. Daqui a pouco eu levo vocês ali. Antes, vamos dar uma olhada na igreja que está bem aqui. Vamos começar visitando a igreja anglicana da Nova Zelândia. Olha só que bonita essa entrada, essa fachada. Por um momento, até parece que estamos na Escócia. A Catedral de São Paulo é o principal exemplo na Nova Zelândia desse tipo de arquitetura em arcos e com vão aberto. Ela foi construída no começo do século passado e substituiu uma outra igreja que ficava aqui antes. É muito gostoso, especialmente para mim, caminhar pelas ruas de Dunedin, porque me lembra demais Edimburgo. E aqui tem vários produtos escoceses, inclusive o famoso kilt, que é aquela saia quadriculada, digamos assim. Saia não, né? É kilt, tá? Eles se ofendem quando você fala saia, que tanto mulheres quanto homens usam. Tem essa aqui, por exemplo, se chama The Scottish Shop, uma loja escocesa. Além de roupas, tem também outros produtos escoceses. Muitos anos atrás, quando eu era adolescente, eu tinha um sonho de viver fora do Brasil, ter alguma experiência no exterior, trabalhar, estudar fora, aprender outra língua, ver um pouquinho do mundo, né? Só tinha um problema. Eu vivia de salário mínimo numa pequena cidade no extremo sul do Brasil. Então esse era um sonho muito difícil, muito distante. Porém, avançando no tempo, depois de vários anos, consegui reunir as condições para sair do Brasil pela primeira vez. E adivinha só onde eu fui parar? Em Edimburgo, na Escócia. Então por isso que eu tenho uma conexão muito forte com a capital escocesa. E andar aqui pelas ruas de Dunedin traz boas memórias de quando eu realizei esse primeiro grande sonho da minha vida, que abriu as portas para a realização de muitos outros sonhos que vieram nos anos seguintes. E apenas cerca de 3 quadras do Octagon, dessa praça que a gente começou o passeio, encontramos um dos prédios mais belos de Dunedin, se não da Nova Zelândia. Eu estou falando da Railway Station, ou seja, a estação de trem. Um espetáculo da arquitetura do país que foi construída em 1906, ou seja, já é velhinha, hein? Tem mais de 100 anos, mas continua muito linda. Olha só que trem incrível, pessoal. E inclusive dá para fazer um passeio de trem aqui, é um dos principais excursões atrativos que dá para fazer aqui na cidade, tá? Você pode pegar um trem que vai pela região para você ver por fora da cidade também a natureza. Inclusive, se você vai passar mais tempo aqui, você pode fazer trilha pela região, pode fazer passeios mais distantes. Tem uma espécie de castelo fora da cidade, que na verdade é uma residência particular, mas se parece com um castelo, que também é bem antiga, tem mais de 100 anos e dá para visitar também. Então tem vários atrativos por aqui. Eu mostrei para vocês apenas o centrinho da cidade, né? Uma introdução em Dunedin, mas se vocês vierem para ficar 1 ou 2 dias, quando vocês fizeram uma viagem pela Nova Zelândia, dá para explorar fora da cidade também, ver os museus e galerias. Mas aí, gostaram de conhecer um pouquinho de Dunedin? Agora vamos para a próxima cidade da Nova Zelândia. Bem-vindos a Napier!
maioria das cidades da Nova Zelândia, Napier também foi ocupada primeiramente pelo povo Maori, os habitantes originais da Nova Zelândia. Eles já viviam nessa região, eram bem desenvolvidos, bem fincados aqui sob bandeira, porém os europeus chegaram e aos poucos começaram a expulsar o povo Maori. É uma história muito parecida do caso dos europeus chegando no Brasil, né? Expulsando os indígenas das suas terras originais, seja a força ou seja doenças, e os indígenas foram cada vez indo mais para o centro do país, né? Mas na verdade os indígenas viviam na costa brasileira, né? Os povos originários brasileiros. Aqui na Nova Zelândia eles também viviam primariamente na costa, porque pescavam, tinham mais recursos e com o tempo foram perdendo seu território. Um outro fato triste de Napier é que a cidade foi arrasada no começo da década de 30 com um terremoto de magnitude 7,8 que destruiu o centro da cidade. Ela tinha uma arquitetura bem inglesa, com vários prédios antigos, históricos dos anos 1800, e foi praticamente arrasada. 2 ou 3 prédios do centro da cidade que sobreviveram apenas. E aí começou um esforço de reconstruir Napier, porém com um estilo arquitetônico bem diferente, justamente o Art Deco. Daí, hoje a cidade é conhecida como a capital mundial do Art Deco. Então vamos entrar no centro da cidade agora para ver como que ela está hoje, como que foi essa reconstrução e admirar um pouco os prédios. Primeiro mundo é outra coisa, né, pessoal? Não tem nem sinal de trânsito aqui, basta você pisar na faixa que os carros param para você ultrapassar. E olha que bacana, aqui tem muitos vintage carros. Os carros vintage que você pode tirar foto, fazer passeios, tem excursões, pode celebrar um casamento ou alguma ocasião especial. Com esses carros vintage dá para tirar foto por aí, alugar e, enfim, organizar o seu evento. Tem vários por aqui, que combinam muito com a arquitetura da cidade, que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui tem alguns sinais que explicam um pouco da história do terremoto. Aconteceu em 3 de fevereiro de 1931, assim que era a cidade antes. Prédios 2 ou 3 andares no máximo, estilo arquitetônico inglês. Você vê que tinha alguns prédios bem antigos, com muito espaço urbano, e assim que ficou destruído. Olha só, o hotel maçônico, como também ficou totalmente arrasado. Essa nossa jornada pela Nova Zelândia começou em Sydney, na verdade, na Austrália, alguns dias de navegação até chegar no sul do país, onde eu mostrei para vocês as montanhas, e a gente vai subindo pela costa do país até chegar em Auckland. Uma curiosidade para vocês é que tem algumas cidades que a gente não visita nessa viagem porque ficam longe da costa, mas eu recomendo vocês quando vierem na Nova Zelândia. Eu já estive aqui muitos anos atrás, a Nova Zelândia era um sonho de visitar e eu consegui visitar muitos anos atrás. E uma dessas cidades que eu fui foi Wellington, a capital do país, que fica ao sul da Ilha Norte. Tem também Christchurch, que é uma cidade muito importante na Ilha Sul, porém que foi arrasada por um terremoto gigantesco pouco mais de 10 anos atrás. Então ela está bem diferente do que eu mostrei para vocês nos vídeos antigos aqui no canal. Eu estive lá em 2010 e gravei como que era o centro da cidade, a igreja antiga. Não precisa voltar nos vídeos antigos não, porque os meus vídeos antigamente eram bem fraquinhos, mas infelizmente meses depois a cidade foi completamente arrasada e não sobrou muita coisa de interessante. Agora tem uma cidade que é obrigatória, que era um sonho para mim, foi a principal razão que eu queria vir na Nova Zelândia, que se chama Queenstown, também conhecida como a capital mundial dos esportes radicais. Fica na Ilha Sul também, numa região belíssima, com montanhas, rios, faz muito frio no inverno e tem várias opções de esporte de aventura, de barcos super rápidos, a bungee jump. Aparentemente foi lá que criaram o bungee jump, foi lá que também criaram o Zorball, que é aquela bola inflável gigante que vai descendo a ladeira, então tem muita coisa divertida para fazer em Queenstown. Todas essas atrações são um pouquinho carinhas, então você tem que se planejar direitinho, mas não deixem de visitar Queenstown na sua viagem para a Nova Zelândia. Alguém aqui já visitou o país? Tem mais algum lugar para recomendar? Fala aqui nos comentários.
Ao final da rua encontrei alguns prédios históricos, um hotel antigo, praças, monumentos e essa praça aqui em especial chamada Clive Square, que desde os anos 1800 era usada para prática esportiva. Durante o terremoto, depois do terremoto, foi usada como um mercado para apoiar os cidadãos da cidade e hoje é uma praça muito linda, com um jardim, com muitas flores coloridas e um chafariz no meio. Vale lembrar que aqui na volta da cidade também tem um jardim botânico, muito antigo também, dos anos 1800, e tem outras áreas verdes, morros, montanhas, caminhadas, trilhas que você pode fazer na volta da cidade, com vistas bonitas. Então, se você vier para passar 1 ou 2 noites aqui, tem mais o que ver. Aqui no centro da cidade, gente, coisa de 1 ou 2 horas você já viu tudo que tinha que ver, né? Agora tem museu, tem exposição, se você quiser conhecer um pouco mais da história, inclusive da época do terremoto. E muita gente vem por aqui, na verdade, muitos viajantes ficam aqui para poder, na verdade, conhecer a cidade, a região na volta da cidade. Vocês conseguem perceber a peculiaridade do estilo arquitetônico Art Deco? Você vê as janelas bem retangulares, as linhas retas e as cores pastéis, com tonalidades pastéis na maioria dos prédios. São aquele azul clarinho, aquele bege, amarelo, bem suave. Se vocês querem aprender um pouco mais sobre esse estilo arquitetônico ou simplesmente têm curiosidade de outros lugares assim, a gente esteve ano passado em Miami Beach, que é um município grudado a Miami, onde também tem essa predominância do estilo arquitetônico Art Deco. Se vocês quiserem assistir depois, confere o vídeo aqui no canal. Pouquíssimos prédios sobreviveram ao terremoto. Um deles é esse aqui. Dá para perceber por quê, né? O prédio parece ser muito potente, com essas colunas grossas, aguentou o terremoto em 1931. Essas placas que eles colocam ao redor da cidade mostram a devastação que ficou Napier. Parecia que uma bomba caiu na cidade e destruiu tudo. Isso aqui me lembra as imagens de Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, porém aqui no caso foi desastre natural. A propósito, muita gente me pergunta a respeito de trabalhar, viver nos cruzeiros, como é que funciona isso tudo. Quem chegou aqui no canal agora está descobrindo esse universo paralelo dos tripulantes através dos vídeos recentes. Então, só para avisar para vocês que eu tenho um projeto separado aqui do canal principal, que eu chamo de Projeto Tripulante, onde tem Instagram, YouTube, Telegram, com muito conteúdo, entrevistas, aulas, lives, para ensinar como que funciona para vocês o universo paralelo dos tripulantes, como que a gente vive, trabalha, opções de carreira, como que entra, requisitos, salários, empresas, crescimento e muito mais. Então, se você quer aprender as possibilidades de viver e trabalhar nos cruzeiros como nós, segue o Projeto Tripulante. Os links estão aqui abaixo. Ao fim da rua Tennyson, não dá para ver direito daí, você vai encontrar um centro de preservação do Art Deco, onde você pode comprar presentes ou participar de tours, inclusive passeios com os carros vintage. E do outro lado ali tem um museu e galeria, que a entrada é gratuita inclusive, e fica bem em frente à praia onde a gente começou o passeio. Então demos um giro que você gastaria mais ou menos 1 hora para conhecer as 2 ruas principais que são mais interessantes para os turistas que o pessoal vem aqui na cidade visitar. Passeio bem curtinho. E a gente fez isso aproveitando o nosso tempo livre de tripulante, né? Então, para nós que temos o tempo mais limitado, né, aproveitando apenas a nossa hora de folga para passear, foi perfeito. Agora ainda dá tempo de tomar um café antes de voltar para o navio. E eu não podia deixar de perguntar como que pronuncia o nome da cidade, né? A forma correta é Napier, segundo a moradora local. Agora é tomar um cafezinho e a gente se vê na próxima cidade. E primeiramente, bem-vindos a Auckland, a capital da Nova Zelândia? Não! Estamos na maior cidade da Nova Zelândia, digamos assim, a capital econômica, financeira, mas a capital política é na cidade de Wellington, no sul da Ilha Norte. Aqui em Auckland é o local onde a maioria dos viajantes chegam, ao principal aeroporto internacional do país. Uma das áreas mais interessantes de se explorar é justamente a beira-mar, digamos assim, o waterfront, onde tem museus, galerias, restaurantes, bares, lojas. É uma área belíssima para você passar o dia inteiro caminhando e explorando. Porém, Auckland é uma cidade muito grande, tem muitas atrações, inclusive a torre gigante ali, que dá para você ver a cidade do alto, mas tudo isso merece um vídeo único aqui no canal. O nosso giro pela Nova Zelândia está terminando, agora a gente começa a subir pela Austrália e pela Ásia, e então vai ter muito mais conteúdo aqui no canal. Se inscreve, ativa o sino das notificações e a gente se vê no próximo episódio de algum outro lugar ao redor do mundo. Enquanto isso, eu deixo para vocês aqui do lado o episódio de como foi a nossa viagem
de embarque, o último vídeo que a gente gravou antes de embarcar no cruzeiro. Toca aqui para ver como que foi a nossa tarde em Sydney, outra cidade incrível que eu tenho a maior conexão emocional, tenho a maior paixão por Sydney. Toca aí e a gente se vê lá.